Hoje é a noite. Estou um pouco afônico, vou tomar um pouquinho de água gelada, daí trava tudo, vai ficar uma beleza. Livro do Êxodo. Lá vai o pastor pregar Pentateuco de novo. Livro do Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Êxodo. Dá um sorriso para o teu irmão do teu lado. Tem gente com umas caras aí, parece que foi batizado num pote de vinagre. Dá um sorriso para o seu irmão do teu lado. Vai lá, dá um sorriso, mostra a dentadura nova, a casca de feijão da feijoada que você comeu no almoço. Que nojo. Amém? Achei que era um anjo que estava chegando ali, olhei meio de lado, mas é um anjo. Êxodo capítulo 4. Quem achou? Quer o seu óculos, meu amor? Toma, pega aqui. Agora sim. Chegando aquele mosquitinho nem em cima, coçando a cabeça. Êxodo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas ei que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse quem? Deus disse: lança-na na terra. E ele lançou na terra, e esta se tornou uma cobra, uma serpente, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pegue ela pela cabeça. Está escrito isso? Está escrito o quê? Pela cauda, isso. Então estende a mão e pega ela pela cauda. E estendeu sua mão e pegou pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: põe a tua mão no seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa como a neve, e disse: torna a pôr a tua mão no seio. E tornou a colocar a sua mão no seio. Depois que tirou do seio, viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, Deus falando, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. Pula para o 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Só até aí. Que mistério, né? Senhor Deus, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Senhor, não é de tanto eu orar que o Senhor vai me usar, é tendo o meu coração aberto para receber todas as instruções vindo daí do alto. Então meu coração está aberto, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, o livro do Êxodo talvez seja o livro mais famoso da Bíblia do Velho Testamento, que conta a história de um livramento de um povo, do povo hebreu, que estava escravizado por 430 anos. Alguns sábios dizem 440 anos, alguns outros dizem 400 anos. Apesar disso acontecer mais de 3.500 anos atrás, contando com o dia de hoje, esse livro conta a história da nossa vida. Eis aí o segredo da Bíblia.
A Bíblia não é um livro qualquer, um livro escrito há 3.500 anos atrás, conta o segredo da minha e da tua vida, conta aquilo que nós já vivemos e ainda vamos viver nessa terra. As pessoas olham para a Bíblia e pensam que é um livro comum, mas não. Muitas vezes eu desço aqui, saio ali para pregar, chega um irmão que fala para mim: pastor, o senhor contou minha vida inteira. Daqui a pouco um outro irmão chega e fala: pastor, o senhor contou a minha vida inteira. Pastor, o senhor falou tudo o que aconteceu na minha vida. E daí eu fico pensando: será que a vida dos 3 que chegaram para mim é a mesma coisa? Não. É porque a palavra de Deus, ela fala conosco de forma individual. Por isso tem mistério e por isso o sobrenatural. Eu costumo dizer que aqui nós estamos não só para louvar, dar glória, aleluia. Não estamos aqui para falar em língua somente, não. Estamos aqui para escutar uma revelação, algo forte de Deus. E algo forte de Deus tem que vir debaixo de oração, debaixo de consagração e debaixo de estudo. Eu falei uns dias atrás aqui que eu não sou clínico geral. Clínico geral, se você for no médico, clínico geral, ele sabe tudo e não sabe nada. Porque se você tiver uma doença, ele vai te mandar para um especialista. E o especialista, por exemplo, você chega lá com uma dor de garganta, o clínico geral vai te examinar. Se não der resultado, ele vai te mandar para um especialista, como é que chama? Otorrinolaringologista, ouvido, nariz e garganta. Se você tiver um problema lá no coração ou de pressão, o clínico geral, ele sabe tudo, mas não sabe nada. Ele vai te encaminhar para um cardiologista. Se você tiver uma alergia na pele, o clínico geral, ele sabe tudo, mas não sabe nada. Ele vai te mandar para um... Vocês sabem tudo, né? Olha como vocês sabem tudo. Se tiver um problema na coluna, um problema nos ossos, o clínico geral, ele vai te dar um remédio, mas se não resolver, ele vai te mandar para um Isso, saiu lá atrasado, mas saiu. Se você tiver um problema no rim, o clínico geral, ele sabe tudo, mas não sabe nada, ele vai te mandar para um... Como vocês sabem? Nefrologista. Se você tiver um problema de reumatismo, o clínico geral, ele sabe tudo, mas não sabe nada, ele vai te mandar para um... E um problema vascular, de varizes, vai mandar para um... Então eu não sou clínico geral da Bíblia. Clínico geral da Bíblia, ele sabe tudo um pouquinho, mas não sabe nada. Eu sou especialista. E uma das minhas especialidades é Pentateuco. É os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos aqui pedreiro. Tem mais algum pedreiro aqui ou não? O Horácio. O Pentateuco, irmãos, é o alicerce da Bíblia. Eu não consigo fazer uma casa desse tamanho se eu não tiver um alicerce bom. Então eu tenho que ser um especialista no Pentateuco. Lógico que eu me especializei no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Depois eu fui para os Evangelhos, Cartas Paulinas, livros proféticos, Salmos, livros poéticos. Mas a base da Bíblia é os 5 primeiros livros. E esse livro do Êxodo conta a nossa história. O Pentateuco, os primeiros 5 livros, é o alicerce. Não dá para construir uma parede se não tiver um alicerce, uma sapata boa. Não dá para uma árvore crescer se não tiver uma raiz bem afincada. Então os 5 primeiros livros da Bíblia contam a história da minha vida e da tua. Por que, pastor? Faz 5 vezes que o senhor falou isso. Então agora eu vou responder. Porque Moisés, sendo o libertador do povo hebreu, ele significa para mim e para você, e isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, um tipo legal de Jesus. O próprio Moisés disse assim: olha, vai se levantar um profeta semelhante a mim, Deuteronômio 18, vai se levantar um profeta semelhante a mim. Irmão, semelhante não é menor, e semelhante não é maior, é igual. Moisés estava dizendo: assim como Moisés
tirou o povo do Egito, que representa o mundo. Faraó representa Satanás. Ia se levantar Jesus Cristo, que nos tirou da escravidão do mundo, das garras de Satanás. Assim como Moisés tirou o povo do Egito, caminhou nos anos no deserto, nós também vamos caminhar no deserto. E Moisés entrou, ou melhor, o povo entrou em Canaã, na terra prometida. Assim também nós éramos no mundo, éramos escravos. Faraó, que é o diabo, nos tinha em cativeiro. Nós caminhamos por essa terra, no deserto dessa terra, e um dia nós vamos entrar na Canaã celestial. Amém? Então, entendendo o alicerce, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando nós entendemos os 5, já entro no tema da mensagem, quando nós entendemos os 5 primeiros livros da Bíblia, nós entendemos e sabemos quais eram os planos de Deus para a humanidade. E assim nós vamos ver, até chegar nos livros proféticos, nos salmos, nos livros poéticos, nos evangelhos, nas cartas paulinas e Apocalipse, que é o livro da revelação. E nós vamos entender, através da palavra de hoje, o que Deus quer falar comigo e com você. A Bíblia diz no capítulo 3, volte um pouquinho, capítulo 3, que Moisés apacentava no deserto de Midian cabras. Vamos ler no comecinho, aí está escrito assim: e apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. Olha para mim, Moisés tem 80 anos aqui, mas Moisés não nasceu com 80 anos. Moisés teve uma história. Moisés quer dizer, o nome Moisés quer dizer aquele que foi tirado das águas. O nome Moisés você não vê mais na Bíblia. Você vê José várias vezes, você vê Josué várias vezes, você vê até Jesus várias vezes, você vê Maria e Miriam, que é a mesma coisa, várias vezes. Mas Moisés não é nome hebreu, Moisés é nome egípcio. Não existe outro Moisés na Bíblia. Então Moisés, aquele que foi tirado das águas. Para quem não conhece a história, Faraó queria matar os meninos hebreus, mais ou menos do jeito que o diabo está querendo fazer hoje, matar as crianças dentro da barriga. O PT está com um projeto aí de aborto, até 5 meses. E a mãe de Moisés, Joquebede, faz um barquinho, coloca ele num barquinho e coloca no rio Nilo. Quem vai tomar banho no rio Nilo? A princesa, filha do faraó. Ela vê a criança, se encanta com a criança. A Bíblia diz que a criança era muito bonita. Ela leva e chama de Moisés, aquele que é tirado das águas. Então Moisés era príncipe. Ele era como um filho adotivo na casa, um neto adotivo na casa de Faraó. Moisés não teve uma infância comum como dos hebreus que estavam escravizados. Moisés estudou nas melhores escolas. Estudiosos dizem que Moisés falava 70 línguas, entre idiomas e dialetos. Moisés conhecia botânica, Moisés conhecia agronomia, Moisés conhecia matemática. Aquelas grandes pirâmides que você vê no Egito, aquilo tem projeto de arquitetura, tem projeto de física, tem projeto de matemática. Na antiguidade Moisés sabia todas essas ciências, talvez maiores do que conheçamos hoje, porque hoje ninguém consegue levantar uma pedra de 80 toneladas como aquela. Então Moisés era o crânio da época. Com 16 anos, os nossos pais da fé dizem que Moisés raspa a cabeça e ele faz aquele pitotinho, como é que chama? Aquele rabinho de cavalo aqui. Moisés também coloca aquele queixo de bronze que os egípcios usavam, e aqui no olho ele passava aquela maquiagem esticando o olho dele. Assim era Moisés. Moisés era um egípcio, um herdeiro do trono, um príncipe. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele se revolta com a situação quando ele fica sabendo que ele é descendente de escravo. Moisés, com 20 anos, ele sai pelo mundo. Presta atenção, porque isso é história, irmãos. Ele sai pelo mundo a descobrir coisas novas, porque quando a pessoa é muito estudada, presta atenção, quando a pessoa é muito estudada, quando a pessoa tem um nível superior, eu sei que aqui tem pessoas de nível superior, porque falou todo tipo de médico, ou você é muito bem estudado, ou é muito doente, um dos dois.
sabe tudo. Mas a gente não para só na ciência, no conhecimento. A gente quer conhecer o sobrenatural. E Moisés, ele começa a andar pelo mundo para conhecer o sobrenatural. E ele vai pelas aldeias e pelos países. E ele chega numa certa aldeia e fala: como é que é o nome do teu Deus? Quem quer que eu pare e diga amém? Olha, isso aqui é conhecimento profundo. Você vai levar para a tua vida isso aqui. Moisés, atrás do sobrenatural, ele chega numa aldeia e fala: qual é o nome do teu Deus? Lá na África, divisa do Egito. E lá naquela aldeia fala: nosso Deus é Moloque, um Deus que tinha uma cabeça de humano. Aqui do lado era um Deus de 3 cabeças, humano, uma cabeça de um homem velho, do lado uma cabeça de sapo, e do outro lado uma cabeça de um felino, de um gato. O corpo cortado pelo meio, e os pés de Moloque eram como aranhas, tentáculos, os pés de aranhas. Moloque é conhecido na Bíblia como devorador de criancinhas. Por quê? Porque nessas aldeias, e ainda hoje existe, os pais pegavam as crianças e sacrificavam as crianças ao deus Moloque, matavam queimadas. Daí vem a palavra moleque que nós falamos hoje, que é uma palavra que deriva do idioma africano. Moloque hoje é conhecido no candomblé como Cosme Damião, devorador de criancinhas. Eu já expulsei demônios de criança e já manifestou Moloque, de crianças que tinham comido doce de Cosme e Damião. Moisés vai para outros lugares e ele chega e encontra outros deuses e pergunta: como é que é o nome do seu Deus? E as pessoas falam: nosso Deus chama-se Baal, o Deus do fogo, o Deus que responde com fogo. Quando Elias ele vai no Carmelo e ele fala para descer fogo do céu, ele estava humilhando a Baal, que era o Deus de Jezabel, porque o Baal não conseguiu responder com fogo, sendo o Deus do fogo. Mas Jeová, que não era o Deus do fogo, ele é o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da terra, o Deus do ar, o Deus do homem, o rei dos animais, dos minerais, dos vegetais. Esse respondeu com fogo. Moisés vai para outra, já começa a pregar. Vai para outras localidades, aquele jovem querendo entender as coisas de Deus. E ele vai para outra localidade, vai para a terra da Filístia, que é a terra dos filisteus. E pergunta: como é que chama o teu Deus? E eles dizem: olha, o nosso Deus se chama Dagon. O Deus Dagon é uma estátua de pedra, cabeça de homem ou de mulher e corpo de peixe. Esse demônio ainda é adorado em vários lugares do mundo. Dagon hoje mudou de nome. Dagon hoje pode chamar sereia. Dagon hoje pode chamar Iara. Dagon hoje pode se chamar Iemanjá. É o mesmo demônio que se manifesta e diz que ele é rei ou rainha dos mares, mas existe só um, que só o vento e o mar obedecem. Esse nome está sobre todos os nomes, é Jesus Cristo que está aqui nesta noite. Esse nome é Jesus Cristo de Nazaré, que por mais tempestade que tenha no mar, ele fala: cala-te mar, aquieta-te vento, e o vento te aquieta. Dá uma cutucada no teu irmão e fala: hoje o negócio vai pegar fogo. E nessas viagens de Moisés, eu falo porque eu estudo o Pentateuco. Essas viagens de Moisés volta para o Egito e vai para o território de Gósen. Qual era o território de Gósen? Aonde estavam os hebreus, descendentes de Abraão. E a história diz que Moisés entra dentro de uma casinha e lá tinha uma velhinha orando.
E ele chega dizendo: olha, eu visitei vários países do mundo, conheci Dagon, conheci Baal, conheci Moloque, eu quero saber o nome do seu Deus. E aquela velhinha fala: o nome do meu Deus é Jeová, o Deus que apareceu para o nosso pai Abraão. Moisés, como foi criado ali no meio do faraó, no Egito, ele falou: mas como assim? Cadê? Eu fui ver a estátua de metade peixe e metade homem. Eu vi a estátua daquele velho que tinha um sapo do lado, um felino do outro, com pernas de aranha. Eu vi outros deuses, mas cadê a imagem desse Deus Jeová? Eu estou procurando essa imagem de Deus Jeová. O historiador diz que ele entra pelos cômodos daquele barraco e sai procurando, e a velhinha pega e fala: peraí, o nosso Deus não está em cima de uma cadeira, não está em cima de uma pedra, não está em cima de uma mesa. O nosso Deus é invisível, mas é real. Com 22 anos foi essa experiência de Moisés. E ele pergunta: mas aonde está, onde começou? Aquela velhinha falou: está lá em Macpela, onde foi sepultado nosso pai Abraão, junto com a tua esposa Sara. Ele sai em viagem, vai até Macpela. Chegando lá em Macpela, tem uma mulher chorando em cima do túmulo de Abraão, em cima de Sara. Ele fala: eu encontrei o Deus de Abraão, Deus de Sara, está aqui nessa sepultura. Falou: não, isso aqui é uma lembrança do nosso pai Abraão, o Deus que apareceu para Abraão e disse: eu vou te abençoar, onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te multiplicar, eu te farei uma grande nação, assim como as estrelas do céu e como as areias do mar. 22 anos tinha aquele jovem, um crânio, conhecimento profundo, e aquilo ficou no coração daquele jovem: eu quero conhecer esse Deus de Abraão, eu quero conhecer esse Deus de Abraão, eu quero conhecer esse Deus de Abraão. Passam-se 10 anos, ele não conhece o Deus de Abraão. Passa 20 anos e o Deus de Abraão não se apresenta para ele. Passa 30 anos, o Deus de Abraão não se apresenta para ele. Passa 40 anos, o Deus de Abraão não se apresenta para ele. Passa 50 anos, o Deus de Abraão não se apresenta para ele. Passa 50 anos, 58 anos, Moisés já não é mais o garoto. No Egito, ele não tinha mais a maquiagem, o cabelo estava branco. Moisés tinha 80, o queixo de bronze não tinha mais, ele tinha uma barba que passava da cintura. Moisés tinha fugido do Egito por não aceitar o seu povo como escravo. E no capítulo 3 nós lemos, e vamos ler de novo daqui a pouco, que ele corria atrás de cabras do seu sogro Jetro, nas montanhas de Midian. Mas no coração daquele homem de 80 anos dizia assim: eu quero conhecer o Deus de Abraão. E agora, com aquele cajado de pastor, aquele homem, aquele velho, aquele senhor, aquele ancião de 80 anos, apacentando cabras, ovelhas, até que chega o capítulo 3 de Êxodo, que nós vamos começar a ler agora. E apacentava Moisés, abra aí, capítulo 3 de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto, chegou ao monte de Deus em Horebe. Um detalhe, irmãos, um detalhe: se Moisés não tinha mais queixo de bronze que os egípcios usavam, o cabelo, tinha uma coisa que Moisés guardava dentro do Egito:
a velha sandália, com o símbolo do sol, da realeza, o deus Ra do Egito. Moisés tinha aquela velha sandália surrada, e agora com aquela velha sandália surrada, ele caminhava pelo deserto de Midian. Vamos continuar a leitura. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora eu irei até e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Então o Senhor, que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não chegue para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. A única coisa que ele guardava do Egito era aquela velha sandália estragada, roçada, puída, que tinha o deus Ra. Deus falou: Moisés, agora eu vou me apresentar para você, tira essa sandália. Irmão, para que Deus se apresente para mim, para você, tem algumas coisas que nós temos que arrancar da nossa vida. Deus não vai se apresentar enquanto estivermos adorando outras coisas que não é Ele. Moisés arranca aquela sandália, aquele velhinho com 80 anos, versículo 5, e disse: não chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão. Não, você não entendeu. Ele passou 52 anos procurando o Deus de Abraão. 52 anos procurando Deus de Abraão. Procurou vários deuses, como muitos de nós aqui. Procurou várias crenças, procurou várias superstições, procurou cartomante, procurou benzedeira, procurou macumbeira, procurou anjo, arcanjo, procurou Cida do Norte, não adiantou nada. Deus nessa noite está falando para você: eu sou o Deus a quem tanto você procura. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu o olhar de Deus. Dada a introdução, vou começar a pregar agora. O capítulo 4, que foi o capítulo que nós lemos, Moisés pergunta para Deus: como que crerão em mim? É isso que nós lemos, que o Senhor é o Deus de Abraão. Deus falou: eu vou fazer duas coisas. Moisés, o que você tem na mão? Cajado de pastor. Foi isso que nós lemos. Joga no chão. Moisés falou: tá bom. Jogou no chão. Quando jogou no chão, a Bíblia diz que aquele cajado se transformou numa só os vivos. Irmão, capricha nessa cobra aí. Se transformou numa cobra, e a Bíblia diz que Moisés fugia dela. O que era aquele cajado? Na mão de Moisés, para que ele usava aquele cajado? Aquele cajado servia para bater em cabeça de bode teimoso. Quem conhece bode? Cadê o Clécio? O Clécio conhece tudo. Bode, quando fica bravo, corre atrás da gente, né? Dá cabeçada na gente. E Moisés batia em cabeça de bode, e com um gancho ele puxava as ovelhas. Às vezes a ovelha ia cair num buraco, ele puxava as ovelhas. Então aquele cajado representava autoridade na mão de Moisés.
E Deus está falando para ele assim: Moisés, eu te apresentei, eu sou Deus de Abraão, eu estou dando autoridade para você, mas se você largar a tua autoridade, Satanás, a serpente, vai te pegar. Irmãos, quando Deus nos dá autoridade, Jesus disse: eis que te dou autoridade. Poder é autoridade. Poder não é para sair voando igual super-homem. Autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, é porque Ele te deu autoridade. Deus estava falando: olha, eu estou te dando autoridade, mas você está jogando no chão, e agora você fica fugindo da serpente, você fica fugindo de Satanás. Ô Moisés, pega de novo esse cajado, mas pega pela cabeça, é isso? Pela cauda. Eu perguntei para Deus: por que pela cauda? E Deus falou: é porque meu filho não tinha esmagado a cabeça da serpente ainda. Então Moisés, ele pega o cajado pela cauda, e a autoridade volta para a mão dele. Você está muito mole hoje. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Irmão, isso aqui não é uma pregação, isso aqui é um seminário. Levante a tua mão para o céu, vai lá. Fala assim: Senhor, Deus de Moisés, coloca na minha mão autoridade. Saiu 15, aleluia, 14, glória a Deus. Vamos ver se melhora. Senhor, Deus de Moisés, coloca na minha mão autoridade. Isso, agora dá aleluia, dá glória a Deus. Senta aí. Muita gente fala assim: ó, pastor Júnior, o jeitão dele. Pode sentar. E daí as pessoas falam: pastor Júnior é bravo. Não, ser bravo é uma coisa, ter autoridade é outra coisa. Deus vai te dar autoridade. Autoridade no nome santo de Jesus. A Bíblia diz que Deus fala assim: olha, vocês querem que creiam em mim? Então vamos fazer o sinal, joga, transforma uma cobra. Você perdeu a autoridade, pega de novo, transformou no cajado. E disse Deus: vamos fazer mais uma coisa? Agora vai doer. Pega a tua mão e coloca no seio, e tira agora. Na hora que tirou, ele falou: oh! A mão estava leprosa, a mão estava podre. Deus começou a tratar com Moisés. Deus falou: seio na Bíblia é coração. Deus falou: seu coração está assim, Moisés, seu coração está leproso. Até hoje você não perdoou o faraó, até hoje você não perdoou os egípcios. Irmãos, Deus vai te dar autoridade, mas Deus quer te apresentar em você e fazer você mais do que vencedor quando você perdoar. Ai, pastor, mas a Josefina não, porque é nossa Josina, mas a Filomena, o senhor não sabe o que ela fez para mim, eu não quero nem saber. Perdoa, irmão. Ah, mas o Filisbino ficou devendo para mim, nunca mais pagou, não olha. Perdoe, porque senão Deus vai mandar você colocar a mão no teu coração, e quando voltar, tua mão vai estar igualzinho o teu coração. Deus não vai conseguir te usar, Deus não vai conseguir te abençoar. Irmãos, tem gente, é um absurdo, eu descobri há pouco tempo, mas tem gente dentro da nossa igreja que não conversa com outra pessoa. Aí o capeta pega mesmo. E eu estou aqui com o nome de Deus para falar. Você não perdoa Faraó? Eu vou tirar o povo de lá. Falei que eu vou usar você. Você vai ser mais do que vencedor. Agora limpa esse coração. Limpa esse coração. Brigar, todo mundo briga.
Eu tenho 9, comigo são 9 irmãos. Bastante, né? Bastante. Meu pai e minha mãe trabalhavam. Quando a minha mãe era viva, eu falava para ela assim, não tinha televisão na casa? Ela falava, tinha, mas nós desligava. A gente desligava, tirava da tomada e ó. Eu tô aqui. Graças a Deus, né, que desligava a televisão, né? Eu não tinha nascido. Mas entre os meus irmãos eu já briguei. Às vezes passa 1, 2, 3, 4, fiz até anos. Mas eu, Júnior, pastor Júnior, eu tomei a iniciativa. Você me perdoa? Eu tomei a iniciativa. Mesmo eu estando certo. É melhor ter paz do que ter razão. Mesmo tendo razão, tome a iniciativa, se conserte. Deus tratou com Moisés, a Bíblia não cita, mas eu tenho certeza Deus tratando com Moisés, assim está seu coração. Tá bom, Senhor, eu perdoo, coloca de novo. Irmãos, leia comigo o versículo 10, só para você ter uma ideia. Então disse o Senhor, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, ainda desde que tem falado o teu servo, sou pesado de boca e pesado de língua. Irmãos, eu já vi gente falar que Moisés, já vi pastor falar que Moisés era gago. Eu já vi outros pastores falar que Moisés era fanho. E eu te falo, Moisés era gago e fanho. Está escrito aqui, pesado de boca e pesado de língua. Ele era fanhoso, não saía nada. Eu não estou falando que alguém que fala bonito, que tem uma voz bonita igual a sua, voz de Roberto Carlos misturado com Julio Iglesias, eu estou falando era gago e fanho, para comandar 1 milhão de pessoas. É que nós vemos Moisés hoje, nós vemos os grandes quadros, Moisés com a grande estátua, com as tábuas dos 10 mandamentos e um raio caindo do céu. Nós vemos filmes, nós vemos novela que passa na Record, novela dos 10 mandamentos, um senhor com a barba branca, bonitão, olhos azuis. Você imagina o que é isso? Agora você todo bonitão aí, todo bonitona, todo cheirosinho, cheirosona, cheirando shampoo. Hoje eu vi na internet, o cara escreveu assim, quase que tomei banho, pensei que era sábado. Né? Hoje nós temos todas as facilidades, agora pensa naquele tempo antigo. Aquele homem que ninguém dava nada por ele, ele tinha todas as letras, tinha todos os estudos, agora estava correndo atrás de cabra, de cabrito, de bode, e Deus falou para ele, olha, eu vou te usar, vou te dar autoridade, vou limpar o seu coração. Você viu que você falou um aleluia sem ser fanho, e sem gaguejar? Sou pesado de boca, sou pesado de língua. Pesado de boca, gago. Pesado de língua, fanhoso. Ele era os dois. E você tão bonitão, tão perfeitão, não conseguiu dar um glória ainda. E Deus fala assim no versículo 9: e se acontecer
que não creia nesses dois sinais, não, perdão, no versículo 8, e acontecerá, se eles não te derem crédito no primeiro sinal, vão crer no segundo sinal. Deus estava falando para ele: se eles não crerem na tua autoridade, que é o primeiro sinal, vão crer, isso é para você, no seu coração limpo. Vou tirar um cochilo aqui. Irmão, deu até uma virada. Irmãos, o primeiro sinal é autoridade. Não adianta eu ter autoridade aqui em cima, que ninguém vai crer em mim. Ninguém vai crer em mim no que eu estou pregando. Não adianta eu chegar aqui, expulsar os demônios, pegar no rabo da serpente, a cauda da serpente. Não adianta essa autoridade se o meu coração for um coração leproso. A autoridade que Deus está te dando hoje é para você chegar lá na tua casa, no teu trabalho, aquela pessoa que te perturba, aquela endemoniada filha do tranca-rua com pombagira, e colocar a mão nela e falar: eu te perdoo, eu te perdoo, não é perdoa a boca, eu te perdoo. Eu, com a pastora, em quantos anos de ministério, quantas vezes já nos magoaram, quantas vezes já nos machucaram, pessoas que nós demos a mão, pessoas que nós abraçamos. Eu podia fazer como o apóstolo Paulo, quando Alexandre o Latoeiro começou a trabalhar o ministério dele, ele falou: eu entrego na mão de Satanás para que se arrependa, para que não se perca a alma no último dia. Paulo entregou na mão de Satanás, eu entrego na mão de Deus. Que Deus salve, que Deus abençoe, que Deus cure, que Deus prospere. Irmãos, eu quero colocar a mão aqui, tirar minha mão limpinha e levantar as minhas mãos e adorar o Senhor Todo-Poderoso. Cada mensagem é um tempo de tratamento, cada pregação. Eu sei que às vezes até doeu para alguns aí, porque perdoar é um negócio que tem que vir aqui de dentro. Eu quero que você fique de pé, eu vou encerrar a mensagem agora. Quando mataram Jesus, Jesus merecia morrer? Sim ou não? Não. Quando colocaram a coroa de espinho em Jesus, Jesus merecia sangrar? Não. Quando colocaram os cravos nas mãos e nos pés, Jesus merecia? Não. Não? Mas mesmo assim, Ele olhou para aqueles que fizeram aquilo para Ele, para mim e para você, somos nós. Ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se nós não liberarmos perdão, nós temos que lembrar daquele que liberou. Muitos de nós aqui, muitos de nós, lá atrás, se não fosse pela graça, que é favor não merecido, não estava aqui. Mas Jesus te perdoou. E esse Jesus da Bíblia, que usou esse senhorzinho de 80 anos, e com aquela autoridade, com o mesmo cajado,
abriu o mar vermelho. Deus estava falando: olha, com essa mesma autoridade você vai abrir o mar, com essa mesma autoridade você vai tocar na rocha e vai sair água. É com essa mesma autoridade que Deus tem colocado na minha vida que eu quero orar por você. Fecha os teus olhos, sobe aqui, Lucas.